E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, porque ele está de volta aqui em nosso programa e nós ficamos muito honrados em tê-lo, senhor, aqui. Doutor Bruno Bordeste, geneticista. Eu fico tão feliz com a sua presença, doutor. Você acumula muito conhecimento em uma área tão importante e que a gente tem um pouco de carência de informação. E toda vez que o doutor passa aqui, traz informação muito relevante. Então, eu agradeço muito pelo seu tempo. Eu sei que não é fácil na sua agenda, mas o doutor se dedica e vem aqui trazer conhecimento para nós e para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme sempre estar aqui, justamente por essa razão, né? De ter uma oportunidade de levar informação para todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre os temas da genética, né? Um prazer. Temas da genética, doutor, é algo sempre que faz parte da nossa vida ali, você sempre tem alguma coisa, alguma curiosidade, você fala, nossa, não tinha pensado, e você aguça a vontade de você buscar esse conhecimento, né? Então, todas as vezes que o doutor vem aqui no programa, me faz umas provocações, sabe? Eu vou lá depois, eu quero começar a estudar. Que legal. Principalmente da última vez, eu estava grávida. Daí o doutor falava, meu Deus, quando o doutor falou naquele trecho dos 1000 dias, lembra? Sim. Falou bem assim, dos 1000 dias, quando você decide ter um filho, você, 1000 dias antes, você tem que se preparar. Por uma questão genética. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é muito interessante porque você não tem esse conhecimento, né? Sim. Não é todo lugar que você encontra uma informação assim, uma informação tão importante. Sim, né? E aí são atitudes que a gente pode tomar relativamente simples e que faz muita diferença, né? Então, às vezes a informação não é um exame complexo, não é algo caro, não é uma consulta que tem que passar. É uma modificação que a gente faz no nosso próprio dia a dia, né? Sim. E que já é muito valiosa. Com certeza, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né, doutor? Trazer para a nossa vida para que a nossa próxima geração venha assim com mais saúde possível. Exato. Doutor, estamos em um mês importante, Abril Azul. Abril Azul, mês de conscientização, né, do autismo. Doutor, no ano passado o doutor esteve aqui. Eu não sei se o doutor está lembrado. Claro. Conversamos não um pouquinho, um pocão sobre esse assunto. Teve muitas informações muito relevantes. E eu quero saber como estamos hoje em relação ao autismo. Tem alguma novidade? Teve algo importante nesse segmento na questão de diagnóstico, né? Que sempre foi algo difícil de fechar o diagnóstico do autismo. Então, como estamos? Certo, sempre surge bastante coisa, Elga, em especial no campo da genética. Sim. Né? Eu estive no norte do estado na última semana fazendo atendimento e eu recebi o resultado de um exame de uma paciente que é o sequenciamento completo do exoma. Esse exame tem indicação precisa, e cenário específico, não é o exame que muitos pacientes já chegam na primeira consulta querendo esse primeiro exame e ele não resolve tudo, mas é um exame que é importante no contexto. E essa paciente tinha uma alteração genética em um gene reportado nesse exame. Dentro das alterações, a gente pode ter alterações que já são definitivamente conhecidas como causadoras de doença, e outras que ainda a gente não sabe se causam ou não doença. Isso pode acontecer nos testes genéticos. E essa paciente, a alteração dela tinha mais uma dúzia de pacientes no mundo. E, curiosamente, a publicação datava, né, com essas 12 crianças do ano passado, né, de 2023. Então, provavelmente, se essa paciente tivesse feito o exoma no programa que a gente fez no ano passado, ela não ia ter esse diagnóstico. Olha só. Então, a grande verdade é que hoje em dia a gente conhece uma porção do nosso DNA, que esse exame mesmo, ele analisa 1% do nosso DNA todo. Então, ele é muito bom para dar os diagnósticos, mas existem casos, e uma boa porção de casos, em que a investigação pode ir até o final, entre aspas, né, do que a gente tem disponível hoje, que é esse teste, e mesmo assim não identificar nada no paciente. Mas não significa que o transtorno, a doença, não é genético.
né? Então, Entendi. 90% do TEA, né, tem correlação com a genética. Olha só. Doutor, pelos dados que o doutor acabou de passar, então tem muita coisa para se evoluir ainda, né? Nesse segmento. Muita O coisa. doutor falou, um exame importante analisa 1%. Que seria o que tem de mais moderno hoje. Sim. Se a gente fosse entender, só para um jeito muito simples para entender o que é o nosso DNA, né? A gente vem de um espermatozoide que fecundou um óvulo. Sim. E formou uma única célula. Então, toda a informação para montar um ser humano está dentro dessa única célula. Então, o DNA é como se fosse uma receita de bolo, né? Nessa receita, vai ter lá os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente. Então, basicamente, os problemas genéticos que hoje a gente identifica são problemas de quantidade, né? É óbvio, não de ingredientes, de bolo, enfim, são só uma metáfora, mas problema de quantidade e da sequência, né, do DNA. Então, isso, né, quando a gente pensa no bolo, né, eu tenho aqui a receita e aqui o bolo. Não pula do papel para o bolo pronto. Sim. Existe, né, o processo de ir lá, comprar o ingrediente, separar os ingredientes, fazer o bolo, deixar aquela massa, né, sei lá, fermentar, enfim, levar para o forno e assar e fazer a confeitaria. Isso dentro da genética, né, se a gente fosse falar de genômica, como esses testes que a gente faz hoje, sendo a receita desse bolo, mais para frente o ato de fazer o bolo, né, eu posso chamar de transcriptômica, que analisa o RNA, que vem depois do DNA. O ato de confeitar esse bolo, eu posso chamar de proteômica, que é a proteína lá no final. E uma proteína vai interagir com outra no nosso corpo. A gente tem 400 mil proteínas, uma interferindo no funcionamento da outra. Cada proteína é um bolo. Então, é uma complexidade muito grande. E de todo esse processo de fazer o bolo, e mais, né, o bolo lá junto com os outros, vamos falar assim, a gente compreende a leitura da receita. Então, a análise desses outros processos, né, do transcriptoma, do proteoma, a epigenética, o epigenoma, né, e todos esses outros omas, as ômicas que a gente fala, está tudo ainda em laboratório de pesquisa. Olha só. Então, é uma área que, para o futuro, né, vai ter um crescimento muito grande de respostas para perguntas que hoje a gente ainda não tem como responder. Nossa, mas que bom, né, que a gente Sim. está nesse caminho, né, doutor? Nós já estamos passando por isso agora, que o autismo sempre, eu acredito que é de conhecimento geral, que é difícil fechar o diagnóstico, né? Então, assim, muitos estão descobrindo, tendo esse diagnóstico tardio, está acontecendo muito agora. Tipo, muitos casos mesmo, casos de pessoas famosas, a gente sempre tem um caso próximo de alguém que fechou o diagnóstico de autismo, já era uma pessoa adulta. Então, isso vem acontecendo muito, doutor. Então, o doutor, eu até fiz essa pergunta, eu acho, no programa passado, se isso tem relação com o aumento de casos? Então, está aumentando o diagnóstico. Sim. Toda vez que a gente tem uma doença que aumenta o diagnóstico, às vezes não aumentou necessariamente na mesma proporção a quantidade de casos, né? Sim. Porque aumentou a capacidade e a sensibilidade para fazer aquele diagnóstico especificamente. É claro, por exemplo, se a gente for comparar em número absoluto a quantidade de mulheres que teve diagnóstico de câncer hoje e no ano de 1800, de 1900, esse número vai ser absurdamente maior. Só que naquela época eu não tinha a capacidade diagnóstica que eu tenho hoje para falar que um paciente tem câncer. Então, a conscientização, e quando a gente fala de conscientização do autismo, a própria campanha não é apenas para a população geral. Essa conscientização tem que ser para os profissionais de saúde também, de compreender o transtorno e entender os sinais para fazer o diagnóstico, né? E, a partir desse diagnóstico, conseguir orientar o tratamento desse paciente e também o acompanhamento da família, né? Sim. Então, fato, a gente, em termos globais, aumentou a incidência. O aumento possível de casos, né, em número mesmo, ele tem sido atribuído aí a alguns fatores, né, uso de algumas medicações específicas durante a gestação, que são casos muito pontuais,
associado a um aumento da idade parental, né, dos pais, Verdade, pode ter doutor. relação. As pessoas estão tendo filhos É mais algo, tarde. é uma tendência que a gente tem visto Sim. hoje em dia, né? E fatores assim que hoje, que são óbvios de estilo de vida, mas que ainda, à luz da ciência, são ocultos, que a gente imagina, né? Que são fatores relacionados ao nosso estilo de vida que modificam o que a gente conversou no último programa da epigenética, né? Sim. Então, embora a gente ainda não tenha a prova de A mais B, a interferência direta, né? Existem várias pesquisas, estudos em curso para tentar identificar esses fatores. Doutor, eu ouvi, eu não sei se isso tem algum fundo de verdade, mas eu gostaria de falar para o doutor, falaram que o aumento de incidência, de nascimento de crianças com autismo era uma evolução da nossa espécie. O senhor acredita nisso? Mas eu vou pedir para o doutor segurar. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais doutor Bruno Bordeste. Estamos de volta com este programa sensacional, sempre a presença do Dr. Bruno Bordeste aqui nos acrescenta muito. Quero te agradecer mais uma vez, Dr. Bruno, e retomar a pergunta que eu fiz no final do bloco anterior. Doutor, seria uma possível evolução da nossa espécie o aumento de crianças que nascem com o autismo? Vamos lá então, Elga. Eu acho que foi uma fake news, né? Vamos lá. Agora, onde você viu isso? É o Fake seguinte, news. né? Muita gente... É uma confusão relativamente comum, porque, vamos pegar um exemplo que fica mais palpável até. O transtorno do espectro autista com altas habilidades, né? Pode levar as pessoas a pensarem, por exemplo, fulano é um indivíduo muito inteligente, ele tem uma capacidade, um QI muito elevado, né? Associado a isso, ele tem o transtorno do espectro autista, né? E isso pode acontecer, a gente tem o TEA com as altas habilidades, né? Só que essa pessoa passa por um processo de sofrimento intenso em decorrência do transtorno do espectro autista. Então, pode levar a uma confusão de parecer que esse ganho de QI é algo que para a pessoa é positivo. Sim. Só que isso também representa uma doença, né? Aquilo quando gera sofrimento, né? A diferença que a gente pode falar de transtorno para doença é que o transtorno seria ali uma condição que a pessoa está convivendo e a doença, aquilo passa a gerar um sofrimento para aquela pessoa, né? Então, a gente não pode dizer que é uma evolução, né? Isso é um problema de saúde, inclusive um problema tem que ser encarado como um problema de saúde pública, a gente tem que ter, e tem, inclusive, algumas políticas públicas de saúde voltadas para o tratamento da pessoa que convive com um transtorno do espectro autista. Olha só. Então, realmente, isso não pode ser considerado. Agora, também com essa informação, com as campanhas, as famílias estão aprendendo como lidar, né, doutor? Tinha muita dificuldade em saber como é que vai lidar com essa criança que tem o transtorno. Exato. Isso já está melhorando, né? Sim. E aí o apoio da família é fundamental, né? Então, antigamente, né, quando não tinha o diagnóstico do TEA tão disseminado como hoje no meio dos profissionais, né, acaba que esses pacientes eles eram, né, agrupados muitas vezes até pela própria população leiga e de outras formas, né? Então, entender que aquela criança tem dificuldade para aprender, não porque ela tem deficiência intelectual, mas porque ela tem uma alteração sensorial, uma dificuldade de receber a informação que o mundo está passando para ela e expor o que ela está. Então, esse recebimento e esse feedback da informação, essa despercepção do mundo,
é importante porque o tratamento de um paciente que sim, que tenha a deficiência intelectual é diferente do tratamento de um paciente que tem um transtorno do espectro autista, que é diferente da criança que não aprende porque tem TDAH e é diferente da que tem o transtorno opositor desafiador, que é o TOD junto. Então, na verdade, muita gente fala, mas qual diferença vai fazer para aquele indivíduo ter o diagnóstico? Justamente a orientação do tratamento adequado. Né? É diferente mesmo. É Cada diferente. Um é um tipo de tratamento. A linha de terapia, a linha de tratamento, a forma que vai ser trabalhada é diferente, não apenas para o grupo de diagnóstico de cada um desses pacientes, mas individualizado também, porque cada um vai ter a sua herança familiar também, né? Em vários aspectos comportamentais, cognitivos, né? Então, por isso que é orientado, né, os planos terapêuticos singulares, né, ou os planos individualizados. Mas isso é maravilhoso que hoje já tem. Né? Sim. Conseguir fazer esse diagnóstico, conseguir tratar esse indivíduo da forma como se deve. Né? Antes era tudo igual, né, doutor? Tratava-se tudo da mesma forma porque não tinha esse conhecimento. Isso. Agora já tem, é uma evolução. Isso mesmo. Ainda bem que isso está acontecendo, né, doutor? É super importante esse processo. E na questão do autismo, essa evolução da medicina e de tudo que está acontecendo, existe algo que a gente possa esperar aí pela frente? Algum tipo de medicação, algum tipo de terapia, alguma novidade nesse sentido? Então, isso também é um tema super recorrente, né? Sim. O que a gente vê muito, é até um exemplo que eu vou te dar. Eu vou pegar o seu Chico, aleatório, tá? Sim. E a dona Francisca, vamos pegar até o mesmo nome. Eles ambos têm 40 anos. Tá? Vamos até mudar. Vamos colocar o Chico e o Antônio. Homens de 40 anos, para não ter diferença de sexo. Então tá. Ambos têm diagnóstico de hipertensão, que é uma doença super comum na nossa população, né? Acabaram de ter o diagnóstico, acabaram de passar com o cardiologista. Aí o Chico, ele recebeu todas as mesmas orientações do médico. Você tem que fazer atividade física, se alimentar melhor, não comer sal, comer salada, comer verdura. Ok. O Antônio recebeu as mesmas orientações. O Chico colocou tudo em prática. O Antônio fez o contrário. Foi para o sanduíche. Aumentou. Né, o baguncinha, tomou bastante cerveja, churrasco com sal. Mesmo. Aí que ele foi curtir a vida. Né? Fica muito claro que daqui 3 meses, né, o Chico vai ter uma saúde bem melhor que a do Antônio. Sim. Mas, de forma geral, o médico resolveu prescrever o mesmo remédio para os dois, o mesmo comprimido. Só que o Chico continuou fazendo tudo que ele estava fazendo e o Antônio também continuou fazendo. Sim. Daqui 1 ano, se eu comparar os dois, tomando o mesmo remédio, quem vai estar melhor de saúde? Com certeza, quem tomou as providências. O Antônio tomou as providências. Então, o que a gente tira de conclusão? De forma alguma, eu estou falando que não é para tomar o remédio, nem que o remédio... É bom explicar. Nem que o remédio não faz bem, porque os dois tomaram o remédio. Sim. Tá? Só que o que eu quis mostrar com esse exemplo é a importância do que a gente faz de forma proativa para a melhora do nosso estado de saúde. Né? Entendi, e que o remédio, o comprimido, o xarope, a injeção, na grande maioria das vezes, é óbvio que existem as exceções. Um paciente com câncer vai fazer a quimioterapia, que é muito importante. Sim. O próprio tratamento da hipertensão, do diabetes com o remédio é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que tem remédio comprimido, xarope, para tratamento de transtorno do espectro autista, de deficiência intelectual, de TDAH, não tem um remédio que é para isso especificamente, né? Então, as famílias muitas vezes chegam perguntando, doutor, isso tem tratamento? Eu falo, sim e não, porque depende do que se considera um tratamento. Entendi. Se a pessoa considerar um tratamento só o remédio, não tem. Mas tem tratamento, que são as terapias de estimulação, as terapias de reabilitação, que são muito importantes. E a ausência de um comprimido nesse contexto, especificamente,
não significa que o paciente não vai ter um tratamento. Muito pelo contrário, ele vai ter um excelente tratamento com as terapias, né? Que bom, né? Que Sim. hoje em dia tem, como eu falo mais uma vez, que antes, há um tempinho atrás, a gente não tinha essa informação. Doutor, e os nossos hábitos também, né? Mandam muito o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. A gente tem esse poder de mudar o nosso histórico, né? A nossa genética. A gente tem esse poder, né? Isso, sim, a gente tem, né? Aí tem que tomar muito cuidado também com as fake news de novo, Olha né? só, porque hoje não é só fake hoje news. é a hora da verdade, tudo Sim. cheio de... Então, tem muita gente, né? Muita não, né? Felizmente não é muita, inclusive, que fica vendendo tudo que parece uma solução mágica, Elga, a gente tem que ter, não Desconfia. é uma, mas a gente tem que ter uma família de pulga atrás da orelha. Entendi. Porque vem e fala assim, venha fazer a sua reprogramação epigenética. Parece que é o quê? Que a gente vai plugar um cabo, né? E vai se ligar numa máquina para ser... E um programador vai... Gente, não adianta. Não tem um exame, e o pessoal também fica vendendo testes para diagnóstico do autismo. Não é fazendo propaganda e exclusividade, porque o neuropediatra, né, o psiquiatra infantil, né, alguns pediatras têm até a expertise para pelo menos iniciar a investigação genética adequada, né, de um paciente. Estou pensando no contexto da criança. Sim. Só que tem alguns profissionais que vendem, né, esses testes genéticos que não tem uma fundamentação científica, né? Evidência científica, e aí depois ainda, né, tem a questão da reprogramação epigenética que a gente tem visto hoje em dia. O que é esse conceito, né? Seria justamente isso, a gente conseguir fazer, né, modificações no nosso, não no DNA, mas na forma como ele é expresso, através dos nossos hábitos. Só que isso é a mesma coisa que vender, você pagar para te ensinarem a respirar. Isso já é algo que você faz naturalmente. E como que a gente interfere nisso? É com a velha história que a gente está cansado de ouvir, que é o quê? Atividade física, se alimentar bem, se hidratar bem. Hidratação, né, doutor? Tem que bater duro na hidratação também, né? É muito importante. Exato. Às vezes as pessoas vêm aqui e falam, olha, se alimente bem, não coma gordura, não tome refrigerante, faça exercício físico e esquece da hidratação. A hidratação é muito importante. Muito importante. Fora outra parte que é importante também, que é o estresse crônico. Verdade. Né? Viver em um contexto de extrema pressão, não ter janelas no seu cotidiano para você aliviar esse estresse. A falta do carinho e amor de família, o contexto familiar, isso tudo, a gente não precisa de mais provas de que isso interfere no funcionamento do nosso corpo. E a sala de comando, a central que comanda tudo, né? Desde aquela primeira célula até o fim da nossa vida, é o nosso DNA. Então, é muito claro que isso tudo vai interferir, né? E a gente ainda não conhece todos esses mecanismos. Falei, né? Está no comecinho do processo. Então, só que eu não preciso de muita complexidade nessa orientação. É fazer o beabá direito. É o beabá, o basicão. Está translúcido ali qual é o gabarito, né, doutor? Exato. As pessoas realmente precisam assumir essa responsabilidade e entender que você faz as escolhas. Exato. E não tem solução mágica, não tem a vitamina. Do ser humano que ele quer procurar, né? Exato. Algo para se apoiar. Né, que eu me isento a minha responsabilidade de ter bons hábitos. Sim. Né? E aí eu tenho uma válvula de escape ali, uma saída, vou buscar algo alternativo. Isso. Mas não tem saída, né, doutor? É a nossa responsabilidade mesmo. Exato. Que a gente precisa ter. E tem algumas situações, algo em especial no contexto da genética, que também tem essa parte e tem a parte também que não ninguém de livre e espontânea vontade, escolha, né,
por exemplo, você gestou há pouco tempo, eu sou pai de 2 filhos, a gente não planeja, eu quero ter um filho com uma mutação em tal gene e ter uma doença X, certo? E isso é algo que acontece, né, em 3% das gestações, e isso vai continuar acontecendo, desde que a humanidade vai continuar acontecendo. Sim. E isso não é algo que é escolhido. Então, as pessoas, né, elas não têm que sentir culpa, né, do filho ter o transtorno do espectro autista. A gente fala 90% é genético. Não significa que o pai e a mãe têm 90% de culpa daquilo que, né, do filho, né, sofrer com esse transtorno. Porque a gente não tem escolha sobre isso diretamente. Então, é importante, né, que isso seja... E mesmo nos casos que a gente identifica, eventualmente, uma alteração em um gene, uma alteração cromossômica, né, a ideia não é, igual brinco com os pacientes, né, não é um tribunal. Eu não fiz direito, fiz medicina, para falar veio do pai ou veio da mãe. A grande questão é que a gente quer fazer uma orientação para aquela família, né? Para dar um norte. E esse que é o contexto, né? Então, é importante também que fique claro essa ideia de que o objetivo não é esse, né? E sim prover informações melhores para a família, né? Não só para o paciente, doutor, mas para a família. Que maravilha, é livrar desse peso, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que é o primeiro passo, né, doutor? Para que você consiga aí traçar um caminho de evolução, de bem-estar para essa criança, é você estar bem resolvido com essa questão da culpa, tanto de ambos os pais, né? Que geralmente eles vêm com essa sobrecarga. Doutor Bruno, adorei mais uma vez, mais um ano, o doutor aqui com a gente. Não espere mais um ano para voltar aqui, viu, doutor? Por favor, volte aqui antes, é sempre maravilhoso ter o senhor aqui e até a próxima. Até, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço.